Olá, nós estamos aqui para mais um dia de apresentação do quadro psicossocial do programa Aula em Casa. Seja bem-vindo, você que já está nos acompanhando, chame toda a sua família, aumente o volume, que nós vamos fazer um quadro hoje muito especial com a presença do delegado David Jordão. Eu disse para vocês que eu ia trazer um convidado especial e promessa é dívida, estou cumprindo, viu? Então, nós vamos dar início aqui a mais esse programa, continuando a campanha Faça Bonito na Escola. Eu tenho certeza que vocês fizeram bonito durante a semana e nós vamos continuar aqui já trazendo esse conteúdo para finalizar o mês de maio. As dúvidas que vocês enviaram no chat durante todo o mês, nós vamos trazer aqui para o delegado e com certeza ele vai esclarecer. Eu já vou passar aqui para o delegado para que ele possa se apresentar e dizer aonde ele atua e que nós possamos dar início aqui às nossas perguntas. Renata, um bom dia a todos que nos assistem, agradecendo sempre a Deus pela honra e pela vida. E nós estamos delegados de polícia em duas cidades, de Careiro da Vaz e Careiro Castanho. São as duas cidades que eu atuo como titular, mas também trabalho como professor universitário e sou mestre em Direito Constitucional. E este tema, pelo qual nós vamos tratar, um tema muito importante. Espero que todos possam tirar proveito das nossas informações. Tenham um bom dia. Avisando a todos que nós estamos ao vivo, acompanhando aqui pelo chat. Você que tem alguma dúvida ou quer colocar alguma informação, pode enviar que nós estamos acompanhando. Também estamos aqui gravando no estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança, com afastamento, né? E estamos sozinhos também aqui nesse ambiente. Vamos dar início às nossas perguntas para que o delegado possa esclarecer. Vamos trazer aqui a nossa primeira pergunta. Você que está em casa pode enviar também no chat o seu conteúdo ou a sua pergunta que nós vamos repassar aqui para o delegado David Jordão. Delegado, quais os procedimentos realizados na delegacia onde o senhor atua, né, e que é do seu conhecimento nesse cuidado na proteção da criança e adolescente? Bom, os primeiros procedimentos são no que diz respeito ao registro do boletim de ocorrência. Por que o registro de boletim de ocorrência? Que é o momento pelo qual os investigadores ou aqueles que estão designados para extrair as informações possam colocar da melhor maneira possível para se iniciar uma investigação, né? A gente costuma dizer, muitas vezes, que chegam informações na delegacia como um fuxico, mas no que diz respeito à criança e ao adolescente, todos os profissionais da área de segurança já têm um cuidado muito maior para que essas informações sejam bem tratadas. E como que inicia? Com um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência bem escrito, com a maior parte de informações possíveis, para que posteriormente essa informação vai chegar ao delegado de polícia que vai presidir essa investigação. O nome dessa investigação vai se dar num auto chamado inquérito policial. Vai ser aberto um inquérito policial para apurar se aquela informação é verdadeira ou não. Muito bem, delegado. Aqui no nosso chat, os alunos já estão dando bom dia, já estão aqui acompanhando. O Gregório, inclusive, acabou de enviar aqui uma pergunta para saber como é que funciona o sistema de denúncia. Gregório, eu acredito que a sua pergunta foi contemplada, né, aqui pelo delegado David. E nós vamos para a próxima pergunta. Delegado, por favor, fale um pouco sobre o espaço, sobre os profissionais, né? Já falou um pouquinho também sobre os procedimentos no caso da escuta da criança e do adolescente. Acontece isso dentro da delegacia? Como que funciona e quais são os profissionais que fazem esse procedimento de escuta? Perfeitamente. Em primeiro lugar, é necessário dizer que a delegacia não é um ambiente hostil. Parece, mas não é. Porque a delegacia, ela sempre está com a porta fechada, né, para guardar aqueles que fazem o mal, aqueles que promovem crimes. Mas para o cidadão de bem, para aqueles que precisam de um apoio para tratar desse crime, a delegacia de polícia ela tem que ser entendida como um órgão que está de portas abertas para receber essas denúncias. Então, todas as denúncias que têm vínculo à questão do abuso sexual infantil ou outras demandas, para a vítima, essa porta está aberta.
E é muito importante também dizer que nós temos todo um cuidado. Evidentemente, eu, como delegado de polícia, não tenho a expertise, a condição de fazer uma oitiva adequada com uma criança de 9 anos, de 11 anos. Então, Renata, nós direcionamos a toda uma equipe que nos interiores, quero bem ressaltar isso, que nos interiores é sempre em parceria com o CREAS ou com o Conselho Tutelar, porque eles têm a condição de chamar os psicólogos que atuam junto nessa rede de atenção à criança e adolescente para que eles possam realizar relatórios. Esses relatórios, seja psicossocial, juntamente com assistentes sociais, esses relatórios que vão dar condição para avançar nas investigações. Então, esse tratamento, esse contato, ele não é só com o agente policial, é isso que eu quero deixar bem claro. Às vezes tem essa percepção, um agente policial, uma pessoa mais dura. Não é. Você, criança, adolescente, saiba, você vai ser direcionado a uma pessoa que tem a condição de te ouvir. Até mesmo nos interiores, muito mais aqui na capital, o trabalho aqui na capital é um trabalho de excelência, mas no interior também você tem esse cuidado. Muito bem, vários alunos acompanhando, alguns estão em dúvida, né? Para qual série que é esse conteúdo? Desde a primeira série do ensino fundamental até o ensino médio, porque trabalhar a prevenção, a proteção de criança e adolescente é para todas as idades, né? Aqui tem uma pergunta, uma aluna curiosa, ela pergunta que, delegado, as delegacias têm câmera de segurança? Olha só, as delegacias têm câmera de segurança? Algumas têm, outras não, né? Até porque há um custo, né, de manutenir todos esses equipamentos. Algumas têm, outros não. Mas eu sei por que você fez essa pergunta. Porque você tem receio de ser identificada, acredito, né? Querida, saiba, as denúncias, especialmente referente a esse tema, elas são muito bem cuidadas. Desde que entramos na polícia, a gente sempre é alertado sobre isso. Você vítima, ou você vizinho que conhece uma vítima, saiba, vai ser feita uma pergunta para você. Você quer se identificar, sim ou não? E você vai dizer se deseja ou não ser identificado. E ainda que tenha uma câmera na delegacia, saiba, ela não vai ser utilizada para o seu mal, mas sim para o bem. Tenha certeza disso. Então, Agnes Renata, está respondida a sua pergunta. Os alunos aqui continuam participando. Nós temos aqui mais uma outra pergunta. Qual o fluxo de atendimento a partir do momento que chega uma denúncia de violência contra criança e adolescente na delegacia? Bom, o fluxo, podemos dizer que é o andamento, né? Do boletim de ocorrência se extrai aqueles que são as partes, seja autor do delito, suposto delito, o réu, o investigado, né? Seja as vítimas, e das vítimas as testemunhas. Todos esses atores são convidados a prestar esclarecimentos, que podem ser esclarecimentos como um termo de declaração, aquela declaração que não se faz nenhum compromisso, Renata, porque é possível isso. A pessoa ir na delegacia e prestar uma declaração sem compromisso. As pessoas às vezes têm medo, se eu prestar uma declaração, eu vou estar, eu não posso mentir, eu tenho que ter muito cuidado. Não é assim, não é assim. Você pode simplesmente, Renata, prestar uma declaração, uma informação na delegacia. Ou você pode ser chamado a prestar um depoimento como testemunha. Testemunha, sim. Aí se presta um compromisso formal de se dizer a verdade. E mais os interrogatórios direcionados ao réu ou investigado. Esse sim, ele tem por direito a condição até de não falar, a condição de se manter em silêncio e dizer aquilo que ele quiser, até mentir, né, no depoimento por parte do interrogatório. Mas feito essas primeiras oitivas, essas informações,
Passamos para um segundo momento, que é o momento das provas documentais. Provas documentais que são muitas vezes realizadas através de perícias. Perícias, né? Exames de corpo de delito, verificação se efetivamente aquele abuso deixou sinal, porque, Renata, é muito importante que se diga, existem abusos que não deixam sinais, que não vai ser possível o perito atestar. Estes abusos, eles necessariamente são provados por outras provas, que são as provas documentais, que pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser também um oitivo, um depoimento, tá? Pode ser também uma roupa rasgada. Isso não é uma prova atestada por um perito, mas é uma prova que se junta. Todas essas provas são reunidas num documento único. Qual documento é esse? Inquérito policial. E depois o delegado faz um relatório e encaminha esse relatório à justiça, dizendo à justiça, este, na visão do delegado, cometeu o crime, ou este, na visão do delegado, não cometeu o crime, ou este, na visão do delegado, deve ser preso temporariamente ou preventivamente. Isso acontece também no curso das investigações, o investigado também pode ser preso. É isso, Renata. Muito bem, os alunos continuam participando. Aqui a comunidade do Careiro Castanho, avisando que já está no ar, acompanhando aqui o delegado. E muito parecido com essa pergunta do fluxo do atendimento na delegacia, a aluna Gabriela pergunta como que funciona o Disque Denúncia. Como é que chega para a delegacia uma denúncia que vem pelo Disque Denúncia, né? O Disque 100? É muito boa essa pergunta e nós iremos tratar com muito cuidado. As denúncias chegam através do Disque 100. O Disque 100 é cuidado pela central em Brasília. Então, de qualquer lugar, você pode discar 100 e todas aquelas informações que você disser, primeiro, é anônimo. Então, não tenha medo. Fale, denuncie. Você não paga nada. Eu tenho certeza que você tem um vizinho ou você tem um celular e você pode discar com tranquilidade. 100. Faça isso, tá? E relate todas as informações, especialmente minha amiga do nosso município de Careiro Castanho, diga também à comunidade, diga às vezes que é do lado do mercadinho do seu João. Isso nos ajuda muito, porque no interior, muitas vezes, nós não temos o endereço correto. É o lago, é o furo. Então, faça isso, que a denúncia, isso facilita o trabalho da polícia. E eu vou ser um pouco mais além. Olha só, o abusador, ele sempre atua à oculta de testemunhas. Não se preocupe, às vezes as pessoas se preocupam, eu preciso ter uma prova para denunciar. A prova é da polícia. Não se preocupe com isso, a investigação é nossa. Se tem um fuxico, podemos dizer, se há fumaça, há fogo. Teve fumaça, fale, diga, informe, por favor, Disque 100. Além do Disque 100, nós temos também o 181, aqui da capital. O 181 também é uma forma de receber essas denúncias. Também o seu professor, a sua gestora, a escola, conselho tutelar, o CRAS, CREAS e toda a sorte das pessoas que são ligadas na rede de proteção à criança e adolescente. A informação vai chegar na delegacia, fique tranquilo, estaremos à disposição. Os alunos estão aqui admirados, né? Olha, estão interagindo com as perguntas. Sim, aqui temos a pergunta da Jamile, da Maria Clara. Daqui a pouquinho nós vamos já perguntar aqui para o delegado, e já está aqui na nossa programação. Vamos para a próxima pergunta. Já falamos aqui do fluxo de atendimento na delegacia, do Disque Denúncia. E agora tem uma pergunta que eles estão fazendo também muito aqui no chat, delegado. A criança ou o adolescente poderá fazer a denúncia de violência sem um representante legal, sem a presença de um adulto? Muito bem.
Infelizmente, nós temos que trazer um dado a todos. Não é uma ocorrência que a gente se despreza, mas infelizmente há muitos dos abusadores que são representantes legais dessas crianças, desses adolescentes. Então imagine como que essas crianças vão denunciar? Pelo professor, pelo gestor e pela delegacia. Você pode sim ir à delegacia e prestar a sua denúncia, a sua informação, sem o representante legal. Você vai ser cuidado com carinho. Não olhe a delegacia como um órgão hostil. Para você, não há nenhum tipo de hostilidade. Então, você pode, com tranquilidade, ir à delegacia e fazer o seu relato, tá? Independentemente de seus pais ou responsáveis. Porque, infelizmente, no seio familiar, existem esse tipo de ocorrência. E precisa dar voz a quem efetivamente sofre, que é a criança ou adolescente vítima desse crime bárbaro. É isso, Renata. Nesse sentido, também tem pergunta aqui no chat: qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de uma situação de violência contra a criança e adolescente, mesmo sem ser um representante legal? Vamos dizer que seja um vizinho que está observando uma situação, um professor, pode fazer uma denúncia? Pode fazer denúncia, e vamos mais além. Deve fazer denúncia. Precisa fazer denúncia. Por que precisa fazer denúncia? Porque a maioria desses crimes, eu queria deixar bem claro isso com vocês, a maioria desses crimes são a ocultas de testemunha. O abusador, ele sempre vai escolher um momento mais adequado para o crime. E qual é o momento mais adequado para o crime? Quando tiver ninguém vendo. Mas olha, Deus está vendo e a polícia também vai ver. E quem será, né? Os olhos da polícia, podemos dizer assim, é você. É você que está em casa. É você que está em escola. É você que está nos ouvindo agora. Seja os olhos da polícia para fazer o bem. E como que você vai fazer o bem? Denunciando. Gente, muito importante. Quando chega a informação que existe um abuso, saiba, muitas vezes o abuso já está acontecendo há anos. Nós vamos falar um pouquinho agora com uma faixa etária um pouco mais abaixo, né? As crianças, elas estão em seu desenvolvimento. Muitas vezes ela não consegue distinguir o carinho do abuso. Então ela pode perceber aquela situação como sendo um carinho, e não é. É um abuso. Então, mas quando que ela vai ter essa percepção que se trata de um abuso? Quando ela começa a ter um pouquinho mais de discernimento. Então, estatisticamente, nós temos mais ocorrências quando as crianças começam a chegar naquela idade de 10, 11, 12 anos. Infelizmente, é comum até dizer assim, desta forma, eu sou abusado desde os 6. Desde quando eu consigo ter um pouco de entendimento, eu já era abusado dessa forma, infelizmente, né, por um padrasto, ou por outra pessoa do ciclo social, familiar. Então, é muito importante que essas crianças também sejam cuidadas. Infelizmente, aquele que deveria cuidar, deveria ser, né, o guardião
dessas crianças muitas vezes se equivoca e comete esse crime, Renata. Muito bem, nós continuamos aqui com muita participação no chat. O aluno Samuel e alguns alunos perguntam se no caso eles fizeram uma denúncia anônima, eles tentaram ligar de um telefone que não é deles, a polícia consegue descobrir a localização, consegue chegar até eles em algum caso grave de violência, de sequestro? A polícia tem como fazer isso, delegado? Veja, a polícia tem os seus meios. Mas a polícia, ela sempre tem um filtro da legalidade. E uma quebra de sigilo telefônico, para chegar a uma informação dessa, não basta apenas o delegado simplesmente entender, não, eu quero essa informação. Não. Passa-se por um procedimento na justiça, onde vai ser analisado por um juiz, vai ser também verificado pelo Ministério Público se é necessário a produção dessa prova, dessa quebra de sigilo telefônico. Entende? Então, é possível chegar à informação? É possível? Sim, é possível. Mas é possível desde que vários filtros de legalidade sejam observadas. Então, mas uma coisa é sempre afastada. A denúncia é anônima. A polícia só haverá legalidade para a polícia se for necessário. E se a vítima disser, olha, eu preciso que este telefone seja investigado. Se a vítima não disser, nós não o faremos. Muito bem. Na sua experiência, delegado, atuando junto dessas situações, infelizmente, que nós não gostaríamos de ter que atender, mas que chega até nós, precisam de resposta urgente, qual é a faixa etária predominante nos casos que envolvem criança e adolescente? Se são crianças menores, se são mais adolescentes? O que a sua experiência nos diz? Bom, na nossa experiência, Renata, no dia a dia, como eu falei anteriormente, é justamente quando a criança ela começa a ter um pouco mais de conhecimento do que é um abuso. Então, parte ali dos 10 anos à frente. Aí começa. E tem um pico dos 13 aos 14 anos. Ali tem um pico. Por que tem um pico? Porque nesta parte da adolescência, podemos dizer assim, a criança, agora já adolescente, ele já tem um porte maior, um desenvolvimento, às vezes, físico um pouco maior. Então, infelizmente, esse desenvolvimento maior, às vezes, chama a atenção de alguns abusadores. Porque falar uma palavra até difícil, essa perversão, ela pode ocorrer, desde a tenridade. A perversão pode acontecer com crianças, de 0 ano em sequência. Mas quando o adolescente ele já tem um desenvolvimento do seu corpo um pouco maior, aí chama a atenção de outra classe de abusadores. Então, conforme vai passando a idade, os níveis de ocorrências nesse sentido de abuso vai ter uma crescente. Podemos continuar com as perguntas. Aqui uma pergunta que, inclusive, é parecida com a pergunta do aluno Enzo, que está aqui no chat. Crianças e adolescentes podem cometer atos considerados como violência sexual? E qual é o procedimento nesses casos? Muito bem, muito bem. Procedimento nesse caso. Então, nós estamos diante de 2 crianças, 2 adolescentes. Mas o adolescente comete crime? Não. Você, adolescente, criança, não comete crime.
mas comete para a lei uma violação dela, que chama ato infracional, tá? Ou ato contrário à lei, tá? Então, muitas pessoas às vezes têm a percepção que o adolescente não é punido. Ele é punido, mas ele é punido conforme a norma direcionada a ele, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o adolescente, ele comete abuso? Comete sim. Mas, ao passo que ele comete essa situação, ele precisa também ser cuidado. Ele não pode ser encarado, tratado como se trata um criminoso. Ele também tem que ser cuidado de uma forma adequada para o ato que ele comete. Entendam, nós sabemos muito bem o que é certo e errado. E a sua mãe, o seu pai lhe ensina o que é o bem e o que é o mal. Então, da feita que você comete o mal, você vai ter uma repreensão. E se um adolescente cometer um ato deste, vil, ruim, contra outro adolescente, ele também vai ser levado à polícia com os filtros da legalidade, mas também pode sim ser responsabilizado. E mais, pode ser responsabilizado até o seu pai. Imagine, adolescente, você comete uma situação dessa e ainda traz prejuízo para o teu pai, para a tua mãe. É isso que você quer? Então, olha, melhor que não se cometa tal situação. Mas se cometer, a polícia vai estar à disposição para tomar as devidas providências na legalidade. Não se esqueça disso. É isso, Renata. Muito bem, o delegado trouxe essa informação e é importante também registrar que muitas crianças e adolescentes que acabam praticando atos, né? Atos como esse, na verdade, ele também pode estar reproduzindo alguma violência que ele já está sofrendo dentro de casa ou que ele teve acesso e aí começa a reproduzir comportamento. Então, realmente é por isso que deve ser investigado, deve ter todo um cuidado para entender esse contexto e, claro, sempre que nós fizermos algo que vai contra a lei, de alguma forma nós vamos responder. E a gente precisa aprender isso desde criança, né? Não pode esperar chegar na fase adulta para entender que nós vamos responder pelos nossos atos. O aluno Arthur está perguntando aqui, aluno Arthur, vamos ver. Olha, são muitas perguntas no chat e ele vai passando aqui muito rápido. Olha, vocês estão interagindo bastante aqui. Aluno Arthur, foi tanta pergunta que você sumiu. Vamos para cá, daqui a pouco eu vou te encontrar. Delegado, quais as outras instituições que atuam em parceria com a delegacia nos casos de violência contra a criança e adolescente, né? Bem no início da sua fala, o senhor já trouxe aqui para nós a questão da escuta, né? Que sempre precisa da parceria dos psicólogos, assistentes sociais, de outras instituições, né? E quais seriam essas instituições que atuam em parceria com a delegacia? A principal instituição que atua do lado da delegacia, podemos dizer, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele está presente em todos os municípios do Amazonas, até do Brasil, acredito, há a presença de um conselheiro tutelar, que foi colocado ali justamente para dar voz à infância, à adolescência. Então, este órgão é um órgão que está ali, podemos dizer, ombro a ombro com a polícia. Mas existe também os Centros de Referência e Assistência Social, o CRAS, né, o CREAS também, que sempre estão ali nessa salvaguarda também dos direitos da criança e do adolescente. Temos também o Ministério Público, que também é muito atuante na defesa dos interesses da criança e do adolescente, mas a sua defesa já passa uma defesa mais institucional, junto aos demais órgãos, tá?
E temos até o mesmo judiciário. A partir do momento que o judiciário emite um mandado de prisão para aquele que comete tal delito, ele também está cuidando desta causa. Mas não podemos desprezar jamais a figura do professor. Professor, você é autoridade em sala de aula. Você que percebe tudo aquilo que o seu aluno começa a agir e dá sinais. Ou a criança ou adolescente que comete abuso, ele dá sinal. E quem percebe muitas vezes sinais são aqueles que estão próximos, que são os professores da nossa rede aqui estadual, também a rede municipal, os professores, os gestores, os assistentes sociais que trabalham em conjunto na escola. A escola, especialmente no interior, eu tenho que falar da minha experiência, né? De já 10 anos no interior do estado do Amazonas, que isso muito me honra. E a escola é muito mais do que um local de ensino. A escola é tida como algo de recepção de toda a sociedade. Então, nós louvamos sempre a escola. Então, a escola também tem esse papel. Mas pela lei, vou abrir um pouco mais, pela lei, a proteção à criança e adolescente, o primeiro artigo do ECA é a proteção integral. Todas as instituições devem trabalhar em benefício da criança e do adolescente. Todas as instituições. Cada uma no seu grau, cada uma na sua responsabilidade. Mas a primeira instituição que deve cuidar é a família. É a família. São os responsáveis por essas crianças. Então, podemos dizer, né? A proteção, tem até um princípio que diz assim, proteção integral. Ou seja, não pode faltar, né? A criança ou adolescente, a necessidade de ser cuidado vem desde a família, passa pela sociedade civil organizada e também por todas as instituições públicas. Muito bem. Aluno Arthur, encontrei aqui a sua pergunta e diz assim: se uma pessoa sofre um abuso, mas o abusador, no caso, ele é de outro estado, pode fazer a denúncia? E onde é que faz essa denúncia, delegado? Bom, é uma pergunta interessante, né? Então, podemos dividir. O abuso é de outro estado, não é isso, Renata? Eu entendo aqui que o abusador está em outro estado. Pode ser que o aluno tenha sido abusado, né, e mudou de município, mudou de estado, né, ou o abusador, ou também tem o caso do abuso virtual também, né, que nesse caso o abusador ele vai estar em qualquer lugar do mundo. Muito bem, vamos tratar esse tema, que é um tema muito importante também. Perceba, o abusador ele deve ser buscado, investigado em qualquer lugar. E a polícia, ela vai. Estou dizendo que vai, porque eu já fui. Mas é muito importante. Mesmo o abusador que está em outro estado, ele pode ser responsabilizado? Pode. Ele não existe uma forma assim, lacunosa, um abismo entre a investigação. Não. Mas é muito importante as informações. Porque o abusador, certamente, aconteceu isso no nosso município. Ele cometeu o abuso, se chegou a informação, porque no interior, uma informação dessa, quando a pessoa é levada à delegacia, muitas pessoas já tomam conhecimento, né? E esse abusador, antes da decretação da sua prisão temporária, ele evadiu da cidade, ele fugiu, ele sumiu. Inclusive, ele passou até a usar um outro nome, em outro lugar. Mas, conforme as investigações, nós temos meios para isso. Não vou dizer os meios, senão pode vazar as informações, né? Mas nós temos meios de prosseguir a investigação até chegar a esse abusador de outro estado. Vou ser mais profundo, até em outros países, pela rede de computadores. Existe no Amazonas uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Existe.
A minha delegacia, as duas que eu trabalho, que sou titular, são delegacias distritais. Se for lá, são delegacias do interior distritais. Mas na capital existe um centro que desenvolve a investigação destes crimes, dos crimes virtuais. Mas lembrem-se, as vítimas de crimes virtuais, muitas vezes, elas começam a interagir com o abusador. Então é necessário que dar um passo atrás para que essa interação ela cesse antes do cometimento do crime. Então, para responder a pergunta, nós tivemos que avançar um pouco a outro assunto, mas saiba, é possível chegar à polícia até esse abusador de outro estado? É possível. É possível mediante todo um arcabouço de situações, de ferramentas que a polícia dispõe para chegar a estes criminosos. Tá? É possível sim. Mais alguma pergunta, Renata? Sim. Os alunos continuam interagindo bastante, mas nós queremos trazer aqui uma temática que os alunos trouxeram durante o mês de maio, enviaram pelo chat, e ficou essa dúvida: o que caracteriza o estupro de vulnerável e como se dá o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes? Eles queriam entender o que é cada um, né, e como que funciona. O que caracteriza o estupro de vulnerável? O que é isso, delegado? Vamos lá, vamos tentar ser bem didáticos. Vamos aqui comigo. O abuso, ele é toda forma, entendeu? Vamos lá, comigo. Houve uma mudança na lei recente, onde os crimes deixaram de ser crimes contra o costume, porque antigamente era costume, né, se chegar até o altar, toda aquela coisa, véu e grinalda, era um costume, e era um costume e um tabu. A questão da sexualidade nessa faixa sempre foi um tabu, as famílias sempre escondiam essa situação. Hoje as famílias precisam cuidar, precisam tratar, precisam informar os seus filhos a respeito disso, né? Então, a lei também acompanhou essa evolução, mudando de crimes contra os costumes para, olha só, crime contra a dignidade sexual da pessoa, porque isso ofende a dignidade da pessoa. Imagine, Renata, quando uma situação dessa ocorre, não é só a vítima, não se resume a criança ou adolescente. As vítimas se multiplicam entre os seus familiares, né? Então, dizemos isso, que ofende a dignidade da pessoa. Então, depois dessa mudança legislativa, se criou um crime. Qual crime que é? É o crime do estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, podemos dizer, que é uma espécie de abuso. Porque existem várias formas de abuso, né? Até um comprimento pode ser considerado um abuso, tá? Chamado um comprimento lascivo, pode ser considerado um abuso. E eu gostaria de pedir licença para exemplificar com você, Renata, é possível? Sim, fique à vontade. Então vamos aqui. Renata, por favor, posso te cumprimentar? Sim, pode. Com um aperto de mão? Sim. Depois a gente vai passar álcool, pode ser? Sim, tudo bem. Pode, porque precisa. Tem álcool aí? Vamos exemplificar. Vamos lá, exemplificar. é um exemplo, viu, gente? Tá? Olha, um cumprimento simples hoje seria esse aqui, né? Isso. Assim. Muito bem. Ou um aperto de mão. Um aperto de mão, tá? né? Aqui, ó, não um estamos aperto de tocando. mão, viu? É simples isso, né? Simples. Agora imagine uma pessoa que ao invés de fazer esse aperto de mão, vamos comigo aqui, leva a mão mais ao braço, ó, e acaricia o braço deste adolescente, dessa criança. Esse cumprimento é um cumprimento comum? Não. Já pode ser encarado como um cumprimento
lascivo, como um cumprimento que dá sinais que se trata de um abusador. Perceba a sutileza, tá? Então, nós estamos vivendo uma pandemia, não foi possível exemplificar de uma forma maior, mas eu tenho certeza que você é inteligente e você entendeu. Então veja, isso é um abuso? É. Agora, o que é o estupro de vulnerável? Aí o abuso, ele pode se transliterar em diversos crimes. Tem um crime recente, que é o artigo 215-A do Código Penal, que é a importunação sexual. A criança pode ser vítima de importunação sexual? Pode. Como que a importunação sexual acontece? É aquele caso da pessoa que está num coletivo, está no ônibus, tá? E um outro cidadão, né, passa a se tocar de forma lasciva. Passa a se tocar, passa a fazer um gestual de forma a aparentar atos sexuais. Isto é um crime, é uma forma de abuso. Então, que é a importunação sexual. E tem várias outras formas de abuso, e para cada forma de abuso tem um crime. Para cada forma de abuso, a polícia pode atuar. Mas o que nós mais conhecemos, Renata, é o crime de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, ele não se resume à criança ou adolescente. O estupro de vulnerável é aqueles que estão vulneráveis, aqueles que não têm a condição de se defender, ou mesmo a condição de se autodeterminar. Por que a lei guarda a criança de 14 anos abaixo? Qualquer ato de forma sexual ou não, mas que ofenda a dignidade sexual, qualquer ato pode ser enquadrado nesse crime. De que forma é enquadrado esse crime? Porque as crianças e adolescentes são vulneráveis. É uma especial proteção. Essa palavra vulnerável, entenda, não é uma palavra para te depreciar, para você achar que eu sou menor, para te deixar abaixo. Não. Vulnerável é porque você precisa de uma proteção maior. Então, se você puder, você tem que bater no peito. Eu sou vulnerável. Eu quero o meu direito. Eu quero ser cuidado, Renata. Entendeu? Então, às vezes as pessoas acham que é um termo pejorativo. Querido, querida, não é pejorativo. Tá? Então, dessa forma, Renata, é que chega a informação e toda criança ou adolescente, né, abaixo de 14 anos, independentemente se ela dizer assim, eu quero o ato sexual, eu quero este ato, né, que tem vínculo à sexualidade, ainda que ela queira, ainda que ela diga, isso pode ser considerado como crime, porque você, pela lei, você ainda não tem o discernimento adequado do que seja a sexualidade. Não sou eu que estou falando isso, é a lei, é a norma. E por isso, você merece essa proteção. Por isso esse nome, vulnerável. Então, não se sinta menor, se sinta empoderado. Eu sou vulnerável, eu tenho direitos. Tá bom, Renata? Ok, delegado. E o crime de exploração sexual ocorre? Você já atendeu casos nesse sentido? Como que se dá esse crime de exploração sexual de crianças e adolescentes? Bom, a exploração sexual, nós temos tanto no Código Penal, quanto temos também ali no ECA. A exploração sexual é quando outras pessoas se utilizam da criança, do adolescente, para algum ato que
o traga esse retorno sexual. Veja, existem várias formas de perversão. Às vezes, um pedófilo, ele tem desejo não no toque, mas apenas numa foto. E por que eu toquei nesse assunto? Cuidado com a foto do seu celular. Cuidado com a foto da sua intimidade. A intimidade é tua. É tua. É algo seu. É o seu âmago. Essa sua intimidade, ela não precisa ser exposta a ninguém. Então, é muito boa essa pergunta, porque esclarece que há várias formas e essa exploração sexual, ela pode chegar dessa forma, de uma forma velada, apesar de não ter o contato, mas essa criança sofrer uma exploração. E a exploração mais comum, que nós conhecemos, né, é a questão da troca. Infelizmente, eu já atendi casos no interior do Amazonas, onde o próprio pai, a própria mãe, utiliza-se das suas crianças ou adolescentes e oferece, geralmente a pessoas mais abastadas, que têm uma condição econômica, que têm dinheiro. Vou falar de forma bem simples. O dono do mercado, aquele que tem uma condição, ou o dono de uma fazenda, ele vai e apresenta a sua filha ou seu filho. Isso é uma forma de exploração. Em troca de algum favor, em troca de uma moradia, de um alimento. Queridos, a dignidade sexual ela é muito maior do que isso. Não faça tal. Não troque a infância, a juventude, aquilo que você tem de bom, o seu crescimento intelectual, por conta de algo tão pequeno. A sua dignidade vale muito mais. Estejam atentos a isso para que essa exploração sexual não ocorra na tua casa ou nos seus amigos, vizinhos e conhecidos. É isso, Renata. Muito bem, é um cenário, né, um contexto muito triste aqui que o delegado traz, mas infelizmente faz parte da realidade, acontece, e é por isso que nós temos que falar sobre esse assunto, temos que alertar as crianças, ensinar como se proteger, porque infelizmente, né, às vezes esses casos de violência estão muito próximos e até dentro de casa mesmo. Pensando nisso, a escola é um dos locais onde as crianças e adolescentes mais buscam fazer denúncia ou relatar alguma situação, né, de violência que estejam passando. Então, como que a escola pode encaminhar uma denúncia de possível violência, né, contra a criança e adolescente para a delegacia? Como que inicia o processo? Com quem fala, se liga, se leva a criança? Como que acontece o procedimento, delegado? É simples. Toda escola também tem o seu livro de ocorrência, né? Tem aquele livro de ocorrência. Muito bem. É muito importante o bom preenchimento deste livro, porque este livro ele passa a ser uma prova. Da mesma forma que quando levamos alguém ao médico, há uma ficha médica daquele que entra nas unidades de saúde. Da mesma forma, esse documento médico ele é utilizado? Sim. E também aquela ocorrência que o professor escreve, que dá conhecimento ao gestor, né? Então, assim, pode ser realizado através de ofício, encaminhando esta ocorrência. Basta uma transcrição. Pode ser feito de forma oficial, né, através de ofício entre as instituições, ou pode ocorrer mesmo de colocar a criança, levar até a delegacia, o adolescente, caso seja possível, ou convidar o agente policial a ir até a escola. É o que eu prefiro, é o que eu gosto mais de fazer, mas é uma coisa pessoal, de ir até a escola. Porque quando nós vamos à escola, nós temos a percepção que passa muito mais do que o documento. Então, convida o agente a ir até a escola, a verificar as condições, é possível também.
mas de forma oficial ou não. Tá? Essas denúncias chegam ao conhecimento da autoridade, né? Da cidade ou daquela circunscrição, daquela área, e vai ser apurado. O importante, gente, é que essas denúncias, elas têm que chegar, seja de qualquer forma. Pode chegar de canoa? Pode, eu recebo. Ah, para ir na delegacia tem que ir de calça? Não, você pode ir do jeito que você tiver, de bermuda, de chinelo de dedo, qualquer coisa. Ah, eu pesquei, estou indo com o embornal, ou a sacola de peixe debaixo do braço. Pode ir. No que se respeita à criança e adolescente, a proteção, as denúncias, elas são tratadas, são cuidadas pelas autoridades em todos os municípios. Não tenha qualquer resistência, vá, esclareça. Mas no que se respeita a professor, a escola, pode ser de forma oficial ou não, a critério do professor, aquilo que for melhor para a instituição. Nesse sentido, é importante alertar que cabe sempre à delegacia, ao delegado, né, ao Sistema de Proteção e Justiça, investigar, entender de fato o que foi que aconteceu. Quem está na escola deve acolher o aluno, buscar da melhor forma encaminhar essa situação para que seja investigada. Não cabe à escola esse papel, mas sempre acolher, mesmo que seja apenas uma suspeita, mas o aluno, a criança, o adolescente falou, nós temos que dar a oportunidade de levar essa situação à frente para quem de fato deve investigar. E fica uma dúvida, os adultos, os professores, alguém que sabe de uma situação, mas não encaminha para a investigação, se omite. Foi até uma pergunta que veio no chat. Essa pessoa ela pode responder alguma penalidade? Pode responder por uma penalidade? Veja bem, vamos ter cuidado com isso. Porque se nós dissermos, né, pode, vai responder, nós vamos gerar um clamor, às vezes, social, e as pessoas vão ficar preocupadas, eu posso ser criminalizado. Não é isso. Não é cartesiano. Nós não podemos dizer, nesse caso, que 2 mais 2 é 4. Não é. Acalmem-se. Vejam, cada denúncia, ela tem o seu nível de informação. Veja, se nós temos um vizinho que percebe que o seu outro vizinho tem uma conduta, uma carícia exagerada para com uma criança. Efetivamente, não se tem condição de realizar uma denúncia bem escrita, mas basta essa informação para a polícia investigar. Né? Não confunda, você não está fazendo fuxico. Você não está fazendo conversa fiada, não é isso. Precisa ser tratado. Para nós, da polícia, o fuxico é importante. Porque quando chega o fuxico, é porque já está acontecendo uma coisa grave. E aí, você vai ser responsabilizado por isso? Veja, se você estiver ligado àquela criança de forma a ser um parente, de forma a ter uma certa responsabilidade no cuidado dessa criança e você se omitir, você pode ser responsabilizado, sim. Você pode ser responsabilizado. Os agentes públicos, né, os conselheiros tutelares, os professores, né, todos os agentes públicos, de forma geral, nós temos o dever funcional de evitar o crime. A diferença é que ao delegado, aos agentes policiais, nós temos não só o dever, mas uma obrigação de ir atrás do crime. Perceberam que existem o quê? Níveis de responsabilidade. Você pode ter uma responsabilidade mínima como ente da sociedade. Você pode ter uma responsabilidade maior, no que diz respeito ao mesmo ciclo social, familiar. E você pode ter uma responsabilidade ainda maior, sendo ligado à questão
de ser gestores públicos e agentes públicos. Você pode ser responsabilizado? Pode sim, mas lembre, é na medida da sua responsabilidade. Nesse sentido, é sempre importante denunciar, porque denunciar também é proteger. E cabe à polícia fazer a parte da investigação e a sociedade, cada um fazer a sua parte. Eu peço aqui ao delegado que deixe uma mensagem para os alunos, para os pais e também para a equipe escolar que está nos acompanhando aí. Nós sabemos que nos municípios estão os professores, os pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. Então, delegado, por favor, deixe uma mensagem para a comunidade escolar e para toda a sociedade em relação a necessidade de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos nós hoje estamos vivendo esse momento de pandemia, de vacina, de remédio. Vamos fazer uma alusão a isso. Se o abuso sexual na sua casa aconteceu, a polícia vai ser o remédio. Nós estamos em todos os municípios para quê? Para reprimir esse crime. Mas se você está me ouvindo agora, você pode ser a vacina da informação, a vacina de chegar ao conhecimento de todos, que esse crime não pode acontecer, esse mal não pode entrar na sua casa, porque vai destruir a mente psicológica de uma criança, que pode arrastar isso por todos os anos da sua vida. Então, seja hoje um agente multiplicador dessa vacina do conhecimento, de dizer não ao abuso sexual infantil de crianças e adolescentes, seja de que forma for. E conte conosco. Nós estamos aqui, Renata, eu e toda a SEDUC. Olha quantas pessoas podem ser aqueles vetores que vão lhe ajudar. E às vezes a vacina pode doer. A picadinha do mosquito, a aplicação ali da seringa, da agulha, às vezes dói, né? Porque às vezes o abusador é aquele que está próximo, seu parente, pode doer, mas vai ser essencial para a tua vida. Então, seja a polícia como vacina, a informação como vacina, seja como remédio, denuncie. Disque 100, não esqueça, Disque 100, que você pode fazer a diferença. Meu muito obrigado. E SEDUC, é um prazer estar na sua casa. Estou muito feliz de ter esse contato com cada professor. Digo isso porque eu sou filho de professor. Então eu sei o que você passa todos os dias na sua casa. É isso mesmo. Vamos abraçar aqueles que precisam desse apoio, nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Muito bem, delegado. Então, na dúvida, na suspeita, Disque 100, procure o Conselho Tutelar, delegacia mais próxima. E aqui em Manaus nós temos a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, que fica na Avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, no Aleixo. E aí tem o telefone de contato. Então, se você está suspeitando, se você soube de algum caso, se infelizmente alguma criança ou adolescente passou por uma situação como essa aqui em Manaus, você pode procurar a DEPCA. E aí no seu município, procure a delegacia mais próxima, que com certeza o delegado vai lhe acolher, vai receber e saber fazer os encaminhamentos necessários. Nós estamos finalizando a nossa campanha, finalizando aqui o mês de maio. A campanha, na verdade, não para, ela continua o ano inteiro, todos os dias, mas nós queremos destacar no nosso mural de atividades algumas ações que foram realizadas nas escolas aí dos municípios. Então, vamos ver aqui na nossa tela. Nós temos aqui participação do município de Borba, do município Careiro da Várzea, também tivemos o município de Parintins. Nós tivemos as profissionais, a profissional Maria de Lourdes, assistente social, que esteve na Câmara Municipal falando sobre a necessidade de políticas públicas. Nós também tivemos Iranduba, não podemos esquecer do município de Iranduba, e nós queremos agradecer toda a equipe da unidade de saúde, que foi na escola fazer também atividades, roda de conversa, palestra para os estudantes, e parabenizar todos os profissionais, os psicólogos, assistentes sociais, professores, bibliotecários, pedagogos, gestores que abriram a porta da escola para essa campanha tão bonita que é nossa, é da sociedade. E desde já queremos agradecer o empenho de cada um.
Nós também queremos agradecer a participação do delegado David Jordão, que gentilmente aceitou o convite e participou e trouxe todas essas ricas informações, né? Vamos continuar aí transmitindo tudo que nós aprendemos. Nós vamos finalizando aqui o programa de hoje, agradecendo a cada um e desejando um final de semana muito tranquilo e de sucesso para todos. Ficamos ainda com um vídeo para que você fique alerta nesse tema e vamos nos encontrar nos próximos programas. Até a próxima! Querido diário, mais uma vez venho aqui. Estou cansada, com medo, com dores no corpo. Aqueles que chamo de senhores não deveriam ser confiáveis? Meu pai, avô, tio, padrasto. Só de imaginar, eu sinto calafrios. Estou preso. Meus pais não me deixam sair. Com essa pandemia, nem na varanda eu posso ir. Do que adianta gritar se ninguém me ouve? De que adianta lutar se eu não vou ter ajuda? Nem da minha própria família. Eu preciso de sonhos e não pesadelos. Eu só queria tudo de bom. E bom. Ao invés disso, fico trancada dentro de meu quarto, olhando o lagarto que vem me visitar todos os dias. És único. Eu quero brincar de boneca e não ser uma boneca. Meu corpo pede ajuda, mas minha mãe só me dá chá. Adorava ver a luz do sol. Andar pela rua, entre muitas coisas que me deixavam feliz. Hoje, só me resta cicatriz. Não consigo lutar. Não dá. Perdi minhas forças. Perdi minha voz. Querido diário, Denuncie, não se cale, disque 100 ou ligue para o Conselho Tutelar. Esta é mais uma campanha da Caritas Arquidiocesana de Manaus em um compromisso com a infância, adolescência e juventude. Durante a pandemia da Covid-19, suas crianças podem estar sofrendo violência sexual. Observe o comportamento. Escute o que ela tem a dizer. Protejam suas crianças e adolescentes dessa violência. Fique de olho. Marcas, machucados com hematomas pelo corpo, mutilação, dificuldades para sentar ou andar, choro excessivo, agressividade, isolamento, uso de drogas, curiosidade sexual excessiva, perda ou aumento de apetite e sono pode ser um sinal que seu filho está sofrendo violência sexual. Observe o comportamento. Escute o que sua criança tem a dizer. Não se cale. Denuncie. Disque 100 ou ligue para o Conselho Tutelar. Esta é uma campanha da Caritas Arquidiocesana de Manaus, no compromisso com a infância, adolescência e juventude.